Dentro desse tema, a gente escolheu hoje um subtítulo muito interessante, que é esse daqui: A Igreja do Jeitinho. E não é do jeitinho que você gosta, né? É do jeitinho brasileiro, muitas vezes. E eu vou explicar para você o que isso significa. Aqui, durante os anúncios, você, como eu, gostou daquela foto da pizza que apareceu aqui, né? Do rodízio de pizza. Você pode colocar de novo para mim, Mateus? Eu sei que te dá trabalho, eu não gosto de te dar trabalho, mas aquela pizza, quando eu vi, eu gosto muito de pizza. Pizza é o tipo de coisa que você não precisa ter fome para comer, você já percebeu? Ela simplesmente, se ela estiver na sua frente, não tem como. Uma massa fina com um queijo derretido, ninguém consegue resistir, né? Mas eu pensei, se alguém conseguir fazer uma pizza dessa no rodízio de pizza, porque você sabe que isso aqui é propaganda enganosa, você sabe. Aí você pensa assim, não vai ter uma pizza com essa cara. Essa aqui parece ser uma marguerita, com tomate e manjericão, uma delícia. E se eu fiz o seu estômago roncar nesse momento, perdão. Mas eu acho muito legal como a gente, claro, vai divulgar alguma coisa, a gente coloca o melhor possível, né? A gente coloca a melhor imagem que a gente puder. Se você vai se encontrar com alguém importante, você se posiciona da melhor maneira, você está no seu melhor comportamento. Quando você vai começar a namorar, você é a melhor versão que você poderia ser de si mesmo, né? Você é tudo o melhor possível. Depois a pessoa vai descobrindo que não é nada daquilo, né? Principalmente depois que casa. Mas a gente se apresenta da melhor maneira possível quando há algum interesse, né, de chamar a atenção. Você já deve ter ido num fast food desses da vida, um McDonald's, um Bob's, e olhar para uma foto do sanduíche, e depois que te entrega, você olha para a cara dele e você pensa, eu estou sendo enganado, né? Me prometeram uma coisa, me disseram que ia ser de um jeito, agora o pessoal daqui que vai fazer pizza tem que se esforçar para, né, fazer algo muito bonito e não deixar as pessoas pensarem que foram enganadas. Mas o que eu quero dizer isso com você é porque a maneira como certas coisas são apresentadas para nós, muitas vezes tem uma aparência de algo e com o tempo você descobre que não é muito bem aquilo. E olhando pelo outro lado da moeda, existe uma grande possibilidade de você ou alguém que você conhece ter sido a você apresentado o Evangelho de uma maneira distorcida. É possível que existam pessoas que não estão na igreja hoje porque a imagem que mostraram do que é o Evangelho não era uma imagem real. Não estou dizendo de uma imagem muito bonita. A gente às vezes prega isso, mas é uma minoria que experimenta isso. Alguém dizer para você, olha, agora que você aceitou Jesus, acabaram os seus problemas, tudo vai dar certo. Eu acho que ninguém mais faz isso. Mas ainda assim, a gente sabe, né, que algumas pessoas às vezes podem ter essa visão distorcida de que andar com Deus significa ausência de problemas. Não. Andar com Jesus significa aumento de vida abundante, aumento de poder de Deus, aumento de amor de Deus na sua vida, aumento de manifestação de Deus na sua vida, mas não significa que você vai ficar imune às coisas da vida. Mas eu acho que muito pior do que isso é que muitas pessoas foram apresentadas a uma versão distorcida, negativa a respeito de Jesus. Muita gente não está na igreja hoje porque o que foi mostrado para elas foi uma ideia de que servir a Jesus seria difícil demais, desafiador demais, complicado demais, eu ia acabar perdendo alguma coisa, e nós perdemos a noção mais básica, pura e simples do Evangelho, que é o fato de que nós temos um Pai que nos ama. E se você tem um Pai que ama você, você pode ter certeza, Ele nunca vai querer tirar alguma coisa de você que está te fazendo bem, Ele nunca vai querer dar a você alguma coisa que vai te fazer mal. Ele tem sempre o melhor, Ele tem sempre no coração dEle, no olhar dEle sobre a sua vida, o melhor planejado. Quantos pais tem aqui e sabem do que eu estou falando, né? Nós não queremos qualquer coisa para os nossos filhos, mas nós sabemos que é importante limitar algumas coisas na vida deles para o bem deles. Dito isso, eu queria, mostrar para você que quando a gente fala sobre a igreja do jeitinho, o que isso tem a ver, André? Quando você usa essa expressão, ela se tornou popular para nós, especialmente aqui no nosso país. A gente
ouve falar muito sobre essa expressão junto com a expressão brasileiro, jeitinho brasileiro. Eu não acho que só o brasileiro tem, com certeza quase todo mundo no planeta tem. E você hoje vai descobrir que no tempo de Jesus isso também existia. Mas o que é isso? Se você quiser olhar por um lado positivo, existe talvez um lado muito pequeno positivo de se dar um jeitinho nas coisas. Significa que você é criativo em alguns momentos. Significa que você tem jogo de cintura quando você está sob pressão em alguns momentos. Significa que você é capaz de improvisar. Isso é legal, caso seja necessário. Mas em geral, essa expressão está ligada a algo negativo. Dar um jeitinho, em geral, para nós significa existe algo que eu tenho que fazer, mas eu consigo descobrir um jeitinho de não fazer. Existe uma regra que precisa ser cumprida, mas como ela não está tão clara assim, eu acho que eu consigo dar um jeito para não precisar cumprir, porque não é conveniente, não é agradável, vai me dar trabalho, eu não estou afim, então eu descubro um jeito de não fazer aquilo. Ou algo que eu não posso fazer, que é proibido, que de jeito nenhum você pode ir lá, mas eu consegui descobrir uma maneira, um jeito, contornar a situação e fazer o que eu queria fazer, eu dei um jeitinho. E, em geral, isso está ligado a algum nível de desonestidade, a algum nível de falta de ética, a algum nível, nós não estamos sendo corretos. E é legal, eu sei que a gente ser desafiado e em algum nível olhar para isso, não é tão fácil, não é tão simples, mas é extremamente importante. Porque não tem ninguém aqui, eu me incluo, que não gosta do jeitinho, Muitas vezes ele é muito conveniente para a gente. Todos nós gostamos quando nós encontramos, às vezes, uma brecha numa lei, uma saída, uma exceção. Nesse caso eu consigo resolver um detalhezinho que livra você de um problema ou traz algum ganho, uma solução que seja alternativa. Na nossa infância, ou você como pai de filhos, adolescentes, você já deve ter visto isso. Pai, você me perguntou se lá na festa que eu fui, se os pais da menina lá, se eles iam estar em casa. Eu respondi que sim, mas eles não estavam. Não. Quando você falou que eles iam estar, eu entendi que eles iam estar no final da festa. O senhor não perguntou se eles iam estar a festa inteira. Então eu não menti quando eu falei. Você já passou por isso? Alguma coisa semelhante, Ele consegue ou ela consegue, pegar uma peculiaridade e dizer isso. Você como adulto também já deve ter visto isso. Não, moço, a placa estava escrito que é proibida a entrada de animais. Eu só trouxe um, é só o meu cachorrinho. Se fosse 2, até que eu não entraria, porque animais está no plural, então a regra não estava clara. Você me perguntou isso, você não me perguntou aquilo. Então, tecnicamente, eu não menti. A gente consegue arrumar um jeitinho de burlar as questões, às vezes mais importantes da nossa vida e às vezes menos importantes. O que é difícil de admitir é que nós, cristãos, nós adoramos, nós gostamos de jeitinho. Não apenas os cristãos. Eu acho que todo e qualquer religioso gosta, sem perceber, de dar um jeitinho, porque toda religião tem regras. Toda religião tem um livro de regras ou uma lista de regras. E praticamente elas existem para não serem cumpridas. Ninguém consegue cumpri-las. E toda religião tem teólogos que vão interpretar e conseguem arrumar um jeito para você não necessariamente cumprir todas aquelas regras. Hoje eu queria lembrar você que o livro que eu e você assumimos como base da nossa vida traz um monte de regras que você nem sabe ou então nem quer cumprir. Nós levantamos bem alto, às vezes, a necessidade de cumprir os 10 mandamentos, mas tem pelo menos uns 3 ou 4 que você nem sabe que estão lá. E nem se preocupa em cumpri-los, e eu também não. E é importante saber por que a gente pensa assim e como a gente pode esclarecer isso melhor. Não é só na religião cristã. Eu ouvi um pastor mencionando que numa viagem que ele fez para o Egito, ele estava num grupo imenso de muçulmanos e ele sabia que uma das leis, uma das regras mais importantes no islamismo, que faz parte dos pilares, dos 5 pilares do Islã, é uma coisa chamada Salah, que é a necessidade de 5 vezes por dia parar o que está fazendo e orar. Então, dependendo da posição do sol, alguma coisa acontece, às vezes toca uma música, um sino, alguma coisa, e eles param o que estão fazendo, ou supostamente deveriam fazer isso,
Para o que for, coloca o tapetinho deles no chão, aponta para Meca, né? E ajoelham e fazem a sua oração. Isso é a religião deles. E esse pastor falou que num grupo muito grande, de vez em quando aparecia esse momento de orar, e ele percebia que ninguém orava, todo mundo continuava fazendo o que estava fazendo, dirigindo o carro, andando para lá, e ninguém se importava muito com aquilo. E de vez em quando ele via uma pessoa, tocava lá o sino, alguma coisa, a pessoa desenrolava o tapete, apontava, orava, mas a maioria não fazia isso. Aí ele perguntou para o guia turístico lá, que era muçulmano, e falou: cara, me explica só para eu entender, só uma pergunta, eu não estou te criticando, mas por que o negócio acontece se você não ora? E o cara começou a explicar. Não, é porque está escrito assim, mas quando as coisas acontecem, ele começou a criar toda uma história por trás daquilo. O pastor falou: cara, nem precisa, a gente também faz isso o tempo todo, o crente é exatamente desse jeito. A gente arruma um jeito de não precisar fazer aquilo que está escrito, embora seja lei. Católicos, evangélicos, liberais, todo tipo de cristão tem brechas em relação, por exemplo, ao pecado. Claro, eu nasci no lar cristão evangélico. Em algum momento a minha mãe achou necessário me colocar numa escola católica, no Colégio São José, lá na Tijuca, e durante a 7ª série, que naquela época era a 7ª, hoje seria o 8º ano, eu fui chamado para conversar com o supervisor, porque ele me deu uma notícia que eu não sabia, que eu era o único evangélico numa escola católica. O São José, naquela época, lá na usina, tinha cerca de, na parte da manhã, sem exagero nenhum, quase 1000 alunos estudando. Eu era o único evangélico, eu não sei quais eram as religiões dos outros, mas a grande maioria católica, me perguntou: o que você está fazendo aqui? Mais ou menos essa pergunta, né, que ele fez. Sendo evangélico, você resolveu estudar na escola católica, me explica por quê. Eu não sabia explicar para ele, falei: foi uma decisão que eu não tomei, foi tomada por mim, mas aqui estamos nós. E secretamente eu tinha uma certa inveja dos meus amigos católicos, secretamente, porque eles podiam pecar à vontade. Porque eles tinham uma ótima brecha, bem estabelecida. Eles colocavam dessa maneira para mim, não estou falando que católico é assim, eles colocavam assim para mim: a gente faz o que a gente quiser, porque chega na hora da confissão, a gente vai diante do padre, fala, conta tudo para ele, ele fala que a gente tem que pagar uma penitência, e pronto, está tudo resolvido, eu posso pecar tudo de novo outra vez. E eu pensava assim, a gente precisava de um negócio assim. Mais tarde, né, eu fui descobrir que os evangélicos também têm, só que a gente não precisa nem do padre, a gente tem um versículo. 1 João, capítulo 1, versículo 9, todo mundo sabe. Cara, todo mundo sabe. Quem é que sabe de cor 1 João 1, 9? Não precisa falar, só levanta a mão se você sabe de cor. 3 pessoas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, é mais ou menos assim também, eu posso pecar, e num determinado momento eu paro tudo, peço: Senhor, aqui está o meu pecado, eu confesso a Ele, e a Bíblia diz que Ele me purifica completamente de todo pecado, e eu não estou criticando nada disso, só estou colocando para você como às vezes a gente usa isso. E a parte mais legal foi que a gente aprendeu, e eu já preguei isso, de que Deus esquece o seu pecado. De maneira que se você amanhã voltar a confessar o pecado, falou: Senhor, eu fiz de novo, Ele vai olhar para você e falar: fez o quê? Ele não lembra. E na verdade, quando a Bíblia coloca a respeito disso, nós transformamos isso numa doutrina. Mas você acha que realmente Deus não lembra, né, do que você e eu fizemos? Ele escolhe não olhar para isso, a Bíblia deixa muito claro. Mas eu estou falando que muitos de nós, católicos, evangélicos e outros, porque tem outro grupo que, quando não gosta de alguma coisa na Bíblia, hoje está crescendo muito esse time de pessoas, quando eles acham que alguma coisa não é apropriada, eles falam: não, na verdade, nós nem acreditamos que Jesus disse isso. Nós nem acreditamos que isso aí, na verdade, foi uma tradição oral que foi crescendo e as pessoas escreveram dessa maneira. Eu não sei nem porque que são cristãos, a gente não faz nem mais sentido. Mas todos nós, muitas vezes, abusamos do que foi interpretado a respeito de Deus e usamos isso sem perceber contra Ele. E usamos isso para nosso benefício, por quanto que cabe para nós. Quantas vezes alguém já veio me perguntar a respeito de uma passagem que eu não sabia responder? E a minha tendência é dizer, eu digo: eu não sei, para ser extremamente honesto, ou eu falo: talvez isso aí não funcione para a gente hoje. Isso era cultural, isso era daquela época, isso era daquele povo. Mas cá entre nós, que autoridade real eu tenho para fazer isso?
Eu só preciso descobrir uma coisa, e hoje eu acho que a gente pode descobrir junto. Se Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus, Ele é a personificação de Deus, Ele é o único que poderia dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Nós precisamos saber como Ele olha para isso, porque eu acho que Ele resolve essa questão. A igreja do jeitinho, na verdade, é um grupo dentro da igreja, no mundo inteiro. É um território dito, cristão, onde nós fazemos isso e nós estamos inseridos. Nós escolhemos as partes que a gente mais gosta da Bíblia, arruma um jeito de ignorar e não chamar tanta atenção para as outras partes que não nos interessam tanto. É a teologia que descobre os jeitinhos, ou então que dá base para eles. A maneira como muitos interpretaram o que Deus colocou, já fez uma bagunça nesse planeta, de maneira que você não pode nem imaginar. Hoje é muito comum falar isso, eu prego muito pouco a respeito disso, mas muitas pessoas já vieram falar, não aqui na igreja, porque aqui na igreja não tem meros cristãos, aqui tem seguidores de Jesus, discípulos, glória a Deus. Mas algumas pessoas já vieram, olha, o Novo Testamento não fala nada sobre dízimo. O que fala um pouquinho lá no Antigo Testamento. Então como é que a gente faz? A gente deve fazer, e graças a Deus nós temos crescido nessa igreja para entender que nós não damos o nosso dízimo porque Deus nos manda dar. Nós damos o nosso dízimo ou qualquer oferta, você pega um percentual da sua vida e diz: não vai ficar na minha vida, não vai ficar no meu reino, vai ficar no reino de Deus, como uma resposta. O pastor Rodrigo colocou isso aqui agora, como algo que eu respondo ao amor, à graça, o que Deus fez por mim. Eu tenho descoberto que tudo aquilo que você se sente obrigado a fazer não tem muito sentido para Deus. Precisa ser algo do seu coração. Então Ele já nos desobrigou de todas essas coisas há muito tempo atrás. Você está dizendo, André, que eu não preciso dar o dízimo? Deus nunca disse que você precisa. A minha pergunta é: como é que você trata disso? Como é que você trata o fato de alguém ter vindo aqui nesse lugar sujo, nessa lama que é esse planeta, e entregar a vida por você, para inaugurar uma nova aliança superior, e ao invés de a gente querer fazer mais, a gente quer fazer menos. E ao invés de que a gente querer entregar mais e dar mais, a gente quer descobrir o que eu não preciso fazer, o que eu não preciso dar. E na história da nossa civilização, todo tipo de barbaridade já aconteceu em nome de Deus, interpretado pela teologia, por um teólogo, por um grupo de teólogos. Eu anotei aqui algumas para lembrar. Pessoas encontraram base na Bíblia, na palavra de Deus, versículos para odiarem outras pessoas. É uma ótima base que se tem ali para dizer: eu posso odiar aquela pessoa porque está escrito isso daqui. Judeus foram perseguidos, e ainda são, mas de uma maneira ainda maior no passado, por causa de um versículo, com base num versículo. Brancos escravizaram negros, com base em um versículo. Ontem eu tive o prazer de assistir uma peça que está em cartaz, um musical sensacional, que está no Teatro João Caetano, esgotado por várias semanas, mas eu acho que deve abrir mais. Eu vou fazer propaganda aqui agora para você, porque você não pode perder. Chama-se Rua Azusa. Estava em São Paulo, ficou os últimos meses lá, e você já deve ter ouvido falar essa expressão. Rua Azusa é uma rua nos Estados Unidos, ficou famosa por causa de uma igreja onde um grande avivamento pentecostal aconteceu, no século passado, no século retrasado. E a história na peça é sensacional, mas ela não se foca tanto, já estou dando spoiler para você, nessa questão espiritual, mas fala bastante sobre a questão da segregação, da dificuldade terrível de sair de um momento onde a escravidão acabou e brancos e negros descobrirem como esse relacionamento vai acontecer. E é horrível você pensar que isso aconteceu. É tenebroso imaginar que a gente era daquele jeito, mas a pior parte de todas é saber que a igreja estava no meio dessa história, embasando tudo aquilo. Que a igreja cristã, na nossa história, tem essas manchas, onde a gente pegou uma parte da Bíblia, pegou um versículo, tirou do contexto e usou para ser conveniente ao que eu acredito.
é o que eu penso, mesmo que seja a pior coisa do mundo. Nós justificamos tanta coisa errada, às vezes com base no versículo. Nós justificamos homofobia com base no versículo. Mas André, está escrito lá, tecnicamente está correto. É exatamente isso que eu estou querendo falar. O que é o jeitinho? O jeitinho é o que tecnicamente está correto. Você lembra que eu usei a expressão? Pai, você não disse isso, você disse aquilo. Tá? Mas você sabe qual é a intenção do pai. Você sabe o que o pai está querendo dizer. Você conhece muito bem o que está por trás daquela intenção. Divorciados foram expulsos da congregação com base em um versículo. Você lembra de uma época que você não podia ser divorciado e frequentar a igreja? Era bem complicado. Isso ficou para trás. A gente ouve falar muito pouco disso hoje. Mas fazia parte da nossa história. E a igreja do jeitinho usou a palavra de Deus para justificar ódio, repulsa e indiferença contra as pessoas pelas quais o seu Senhor morreu. O nosso Senhor morreu. A igreja do jeitinho sempre pergunta: até onde eu posso chegar perto do pecado sem pecar? Qual é o limite? Até onde eu posso ir? E se pergunta assim: isso é pecado? Uma das perguntas que a gente mais faz às vezes é essa. Qual mal eu posso ser sem ser tão mal assim? Qual mal comportado eu posso ser? E se Deus aparecer de repente, eu posso levantar a mão e falar: não estou mexendo em nada, não estou tocando em nada, não fiz nada de mal. Esse é o tipo de pergunta que existe um monte de crentes fazendo, e eu chamo eles os crentes do jeitinho. Mas seguidores de Jesus, discípulos, fazem outra pergunta. Eles não perguntam se é pecado ou não é, se é lícito ou não é. Eles fazem uma outra pergunta que hoje eu quero deixar com você. Então, antes da gente ler a palavra de Deus, você pode fechar os seus olhos comigo e orar. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração e te pedimos: fala conosco, que seja uma manhã de uma marca espiritual no nosso coração, no nosso espírito, para começar a fazer uma revolução de dentro para fora, na nossa vida, na nossa casa, quem sabe nessa cidade, quem sabe nesse país, quem sabe nesse mundo, porque o Senhor planejou que fosse assim. O Senhor quer transformar todo esse mundo e usar as nossas vidas. Abre o nosso coração, abre os olhos do nosso coração. Pai, nada de mim, tudo de Ti. Recebe toda a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém. No tempo de Jesus, os líderes religiosos eram especialistas em jeitinho. Eles foram profissionalizados nisso. Muitos e muitos anos depois de Moisés ter recebido a lei, começou-se a criar uma série de comentários, de aplicações e observações a respeito da lei. Então, se a lei diz isso, eles fazem várias perguntas sobre aquilo. Não matarás. Então, vamos dissecar isso. Eles começam a trabalhar em várias coisas, que daqui a pouco, na verdade, são apenas observações, mas vão se tornando lei para eles. E Jesus vai fazer uma dura crítica a respeito disso. Porque à medida que eles vão criando observações, à medida que eles vão criando outras pequenas leis para proteger você de não errar naquela lei, eles vão criando uma tradição pessoal que é conveniente a eles. O que aconteceu com os fariseus no tempo de Jesus? Eles amavam a Deus, mas aos poucos eles foram amando mais as regras, os mandamentos, do que aquele que mandou, do que aquele que falou. Lembra que eu falei, né? Uma coisa é você entender a regra e dar um jeito nela, outra coisa é você entender a intenção do regulador, daquele que criou a lei, daquele que é o que manda, o Senhor. E mais uma vez, isso acontece em toda religião tem isso. E aqueles fariseus faziam o que muita gente faz hoje em vários níveis. Eles pegam a lei de Deus e reduzem a um sistema que funciona para eles. Eles pegam regras que quem está no poder consegue contornar e consegue controlar as outras pessoas. Quando Jesus aparece no cenário, os mestres da lei, os advogados, juízes, as pessoas que entendiam de lei,
Eles têm agora centenas de observações a respeito da lei, que agora parece que se equiparam à lei. Para eles aquilo é lei. Então veja como é que Mateus capítulo 15 fala a respeito disso. Então chegaram de Jerusalém. Jerusalém era a capital religiosa de Israel, claro, né? Alguns fariseus e mestres da lei, o pessoal que mais entendia de lei, e perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos desobedecem às antigas tradições judaicas? Lembra que eu falei? As antigas tradições judaicas, ou então a tradição dos anciãos, foram as leis que foram criadas com boas intenções. Foram criadas para impedir que as pessoas não cumprissem a lei de Deus. Você sabe do que eu estou falando. A gente também faz isso. Por exemplo, se você tem filhos adolescentes e vão namorar na sua casa. E aí você está lá na cozinha fazendo alguma coisa, aí você percebe que eles vão namorar na sala, mas a luz está apagada. Aí você fala: acende a luz, menino. Aqui nós temos uma regra, a luz tem que ficar acesa. E o filho fala: não, pelo contrário, vocês vivem falando para apagar a luz o tempo todo. Agora, como é que é esse negócio? O que você está fazendo? Você está criando uma regra para proteger eles de quebrarem uma outra regra. Então a gente sabe que isso é importante, a gente sempre fez isso. Eles faziam isso o tempo todo também. Vamos fazer isso para a gente interpretar propriamente o que significa, por exemplo, guardar o sábado. Tem um monte de leis que se originaram dessa, para eles entenderem o que pode fazer no sábado, o que não pode fazer no sábado. Eu fico pensando que Deus, a gente tenta humanizar Deus, é complicado, porque Deus é muito mais paciente do que a gente, mas não é terrível você falar uma coisa tão simples e as pessoas complicarem tanto? É o que eles fizeram, né? E foram criando todas essas leis. Então isso eles chamam de antigas tradições judaicas. O que você está falando? Pois eles não obedecem, os discípulos não obedecem à nossa cerimônia de lavar as mãos antes de comer. E antes que os pais fiquem aqui pensando: meu Deus, isso está na Bíblia, graças a Deus. Filho, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que você tem que lavar a mão antes de comer. Na verdade, você vai ter dificuldade de encontrar esse versículo. Só o sacerdote precisava fazer isso. Mas com o tempo, os fariseus foram mandando todo mundo fazer isso. Todo mundo tinha que cumprir aquelas... E não era para você... Não era só uma questão de higiene. Era uma questão de purificação espiritual. Era como eles interpretavam, era como eles acreditavam. E eles estavam chateados, porque os discípulos de Jesus têm que dar o exemplo. Estão andando com o mestre, deveriam estar fazendo como a gente faz, lavando as mãos antes de comer. E Jesus responde. Bom, vamos falar de outra coisa. Eu gosto como Jesus muda a pergunta para uma outra pergunta. E por que as tradições de vocês desobedecem aos mandamentos diretos de Deus? Pensa só um pouquinho nesse versículo. Por que algo que é tão forte em você? Porque tradição é absurdamente forte. Por que algo tão importante para você, que é seguir a sua tradição? Tem coisas que a gente não consegue abandonar nunca. Não porque é certo ou errado, mas porque a gente se acostumou. Por que a tradição de vocês, elas desobedecem a algo que Deus diretamente diz para vocês fazerem ou não fazerem? A lei de Deus, os mandamentos diretos de Deus. O que o Senhor está falando, Jesus? Por exemplo, a lei de Deus diz: honre ao seu pai e à sua mãe. E qualquer um que amaldiçoar seu pai e a sua mãe deve morrer. Você não está feliz que essa lei ficou lá para trás? Ia ter muito menos gente no planeta hoje. Muito menos. Mas Jesus está falando algo sério. Deus estabeleceu dessa maneira. Honre ao seu pai e sua mãe, e se não honrar, deve morrer. Mas vocês ensinam. E é aqui que Jesus aponta para a verdade que eles precisam encarar. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo, e eu e você precisamos olhar para isso hoje também. Eles estão, através da sua teologia pessoal, da sua própria maneira de enxergar Deus, distorcendo o mandamento, editando o mandamento para servir aos seus interesses e não precisarem fazer o que o mandamento manda.
Jesus fala, vocês ensinam que se um jovem disser a seus pais, o que vocês poderiam receber de mim é uma oferta ao Senhor, esse jovem está desobrigado de honrar o seu pai. Deixa eu explicar para você que talvez não conheça isso. Quando Deus dá essa ordem para o povo, claro, não existia em nenhuma cultura essa ideia de que pais devem ser cuidados e honrados pelos seus filhos. Pais eram abandonados. Em qualquer cultura. E eles sabiam que eles estavam inseridos e sendo influenciados por outras culturas também. Lembra que a Bíblia sempre fala dos amorreus, os heteus, heveus, cananeus e um monte de eus, aquele turma toda lá, né? Eles sempre tinham uma influência sobre Israel. E Deus chega para ele e fala, com vocês vai ser diferente. Quando seus pais, vocês vão sempre honrar os seus pais. Infância, adolescência, juventude, não era tão complicado. Mas o cara fica pensando, até quando? Deus não estabeleceu um momento onde eu paro. Tem um jeito de eu parar de honrar meus pais, porque vai ficar caro amanhã. Hoje eles conseguem trabalhar, mas amanhã eles não conseguem. E honrar tem exatamente esse significado, ajudá-los a mantê-los. Naquela época, é mais difícil ainda uma pessoa idosa poder trabalhar. Então os filhos tinham esse mandamento de Deus de cuidar deles. Honra o seu pai e sua mãe. Só que eles conseguiram descobrir um jeitinho, eles inventaram uma lei, que era uma interpretação dessa lei, que dizia o seguinte, se você é um líder espiritual, se você tem alguma posição de liderança, ou talvez até em outros níveis, você pode chegar e pegar todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, todo o seu patrimônio, e dizer, tudo isso é consagrado a Deus. É tudo de Deus. Eu vou continuar usando, mas é tudo de Deus. E quando os seus pais chegarem e disserem, filho, eu preciso de ajuda, meu carro quebrou, eu não tenho onde ficar, não tem comida na geladeira, seja o que for, você vai ter direito de chegar, pai, eu sinto muito, eu queria te ajudar, eu amo você, só que se eu te der isso, eu posso estar tirando de Deus, porque tudo que eu tenho está consagrado a Ele, eu não quero roubar a Deus, você entende? E aí vem a crítica e a denúncia de Jesus. Para vocês, a tradição de vocês, porque isso é anos e anos e anos fazendo isso, é muito mais importante do que o que Deus estabeleceu. Vocês ensinam que não precisa, vocês ensinam um jeitinho, em vez de cuidar dos pais, arrumam um jeito para não precisar cuidar. E olha o que Jesus fala. Assim, por meio da sua regra, feito pelos homens, vocês anulam a ordem direta de Deus. Anulam a lei de Deus, anulam o mandamento de Deus. E aí vocês sabemos que não tem ninguém maior do que Deus. Quantos aqui creem que Ele é o Deus único, vivo, todo-poderoso? Ninguém é maior. É possível anular uma lei dele, uma ordem dele, direta dele? Jesus está dizendo que sim. Porque Ele não impõe ela sobre você, você se rende ou não a ela. E eles não se rendiam. Eles criaram outras leis e Jesus falou, vocês estão anulando, neutralizando o que Deus estabeleceu, por causa da tradição, por causa de uma regra feita por homens. E nós, igreja de Jacarepaguá, igreja do Senhor Jesus sobre o planeta, nós fazemos muitas vezes a mesma coisa. Nós conseguimos usar a própria Bíblia para distorcer alguns princípios, mais uma vez, e editá-los e dar um jeitinho para que eles sirva aos nossos propósitos, aos nossos interesses. Jesus, o que você pensa disso? Depois que ele faz esse discurso e diz, existe uma lei que Deus estabeleceu, existe uma lei que vocês estabeleceram, e a sua lei, conveniente a vocês, anula a lei de Deus. Seus hipócritas. Eu gostei tanto de como essa versão colocou, com esses seus antes, que eu falei, eu tenho que dar oportunidade na igreja para a gente dizer todo mundo junto essa palavra, essa expressão, porque vai sair bem. Tem gente que vai querer falar isso com vontade. Então, quando eu contar 3, todo mundo vai falar junto bem alto essa frase que está aqui. Especialmente você que diz assim, eu não vou na igreja porque só tem hipócritas lá. Você vai poder olhar ao seu redor, sem fazer um contato visual muito demorado com alguém, gritar bem alto. Quem está pronto aí, diga amém. Vamos lá então. 1, 2, 3. Seus hipócritas.
Não sei se você, né, saiu com gosto isso, assim, mas algumas pessoas falaram com sangue nos olhos, eu percebi. Eu não sei se você consegue capturar a indignação de Jesus, de ouvir um cara dizendo: por que seus discípulos não fazem isso? Jesus sabe de todas as coisas, o Espírito Santo está dirigindo ele, e ele chama a atenção deles para algo que ele quer chamar a mim e a sua atenção. Vocês pegam a palavra de Deus e usam segundo o seu interesse. Jesus não gosta quando usamos as palavras do seu Pai, para não precisar fazer a vontade do seu Pai. Ele deixa isso bem claro. Evangélicos fazem isso o tempo todo. É a razão de tantas e tantas e tantas vertentes denominacionais. Tantas. Hoje tem um monte de pastores pregando mensagens políticas que reafirmam a sua visão política, a sua maneira de enxergar. E usam as palavras de Jesus para reafirmar, para corroborar, para dar base àquilo que eles acreditam. E eu não estou criticando ninguém especificamente, a questão é o que eles fazem com a outra parte da Bíblia que eles preferem ignorar. O que eles fazem, o que a gente vai fazer com uma parte da Bíblia que está dizendo justamente o contrário muitas vezes. A igreja tantas vezes aplaude e diz amém, e nem pensou exatamente que está ignorando as intenções daquele que deu a lei. Um monte de outras coisas que Jesus também falou. E nós muitas vezes gostamos de alguns dos mandamentos, mas ignoramos a intenção daquele que deu os mandamentos. Hoje, a gente tem igrejas inteiras que são inimigas de outras igrejas e usam a mesma Bíblia. Não são Bíblias distintas. Existe uma igreja infiltrada na igreja, é a igreja do jeitinho, onde você pode ignorar aquela parte da Bíblia que você não gosta, onde você encontra versículos para fazer o que é conveniente a você, onde você ignora completamente a intenção do Deus que a escreveu. A igreja do jeitinho tem uma lista dos principais pecados que elas não toleram, que a gente não tolera. Tem certas coisas que a gente não tolera, mas tem um monte que a gente tolera. E se você olhar, a nossa lista de pecados intoleráveis não condiz com a que Deus estabeleceu. Pega qualquer lista de pecados no Novo Testamento, qualquer lista. Você vai ver uns que você considera muito graves do ladinho de outros que você nem chama a sua atenção. Fala de ladrão, fala de assassino e coloca o mentiroso na mesma lista. O orgulhoso na mesma lista. E a gente não prefere só olhar para esse tipo de coisa. A lista, é interessante porque as pessoas se utilizam disso. Como eu disse, eu conheço pessoas que por causa de um divórcio que aconteceu, sofreram uma reprimenda, uma represália da igreja terrível. Tem gente que nem volta mais para a igreja. Você conhece, eu já conversei com vários de vocês, vocês têm um irmão, uma irmã, uma mãe que não vai voltar mais. Por quê? Porque disseram para ela que para servir a Deus não pode ser assim. Você não pode ter isso, você não pode ter aquilo, você não pode ter aquilo outro. Não foi Jesus que estabeleceu isso, foi nós que estabelecemos. Nós criamos a nossa própria lista de intoleráveis. Eu ouvi uma história, pelo menos engraçada, não sei se você vai achar, mas há alguns anos atrás, não é tão velho assim, alguns poucos anos atrás, numa igreja lá nos Estados Unidos, isso deve ter acontecido muito mais. Um pai estava muito chateado porque a filha, ela devia ser branca e estava namorando um rapaz negro, devia ser isso. Eu sei que quando me contaram a história, disseram que eles tinham cores diferentes, raças diferentes. Então o pai estava chateado porque a filha estava se envolvendo com um rapaz de uma outra raça, de uma outra cor. E vieram até o pastor, falou, trouxe a menina e falou: pastor, o senhor precisa falar alguma coisa para ela, porque o que ela está fazendo não agrada a Deus. E ele falou: como assim? Deus não fala nada a respeito disso. Não vou mostrar. Aí ele pegou a Bíblia. Aí o pastor ficou extremamente curioso. Onde é que ele vai achar na Bíblia alguma coisa para dar base de que um namoro entre duas pessoas de cores diferentes não pode acontecer? E ele falou: a Bíblia diz que Moisés se casou com acho que uma moabita, não sei, não lembro agora.
Ok. Eu acredito em você. Essa daí mesmo. A esposa dele, filha de Jetro, Zípora, essa parte eu sei, só não lembro qual é a nacionalidade dela, mas que era de outra cor. Aí o pastor ouviu isso e falou assim: Deus não deixou ele entrar na terra prometida. O que o pastor respondeu: as duas coisas são verdade, mas não tem nenhuma relação entre elas. Na verdade, a Bíblia explica direitinho por que Moisés não entrou na terra prometida. Mas você entende o que eu estou falando? Como a gente consegue descobrir e fuçar e procurar encontrar alguma coisa que diz: está vendo? Por causa disso, o meu interesse, a minha vontade, o que eu acho deveria estar acontecendo. Não é incomum. Ganância, orgulho, ciúme nunca estão na lista. As pessoas que gostam muito de usar a Bíblia em vez de obedecer a Bíblia. Conhece todos os versículos sobre o seu pecado. Tem uma trave gigantesca no seu olho que impede de enxergar, mas consegue ver o cisco no céu. Jesus está dizendo àqueles mestres da lei: vocês criaram uma teologia para proteger a sua própria ganância, seus hipócritas. E toda vez que eu procuro uma brecha, um jeitinho de contornar os ensinamentos de Jesus, eu sou hipócrita. E todas as vezes que você usa a religião como desculpa para maltratar alguém, você é um hipócrita. E Jesus, entendendo essa nossa inclinação, porque até agora eu só construí onde eu queria chegar, você tem que me dar mais alguns minutos, porque a parte que vai começar agora é a mais importante. Jesus, sabendo que a gente tem inclinação para o que é conveniente, para o que é confortável, Ele conhece a nossa tendência da gente se esconder através da nossa própria teologia. Ele reúne seus 12, seus seguidores, e fala: vamos começar do começo. Tem tanta coisa. No decorrer do ministério de Jesus, várias vezes ele falou: vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo outra coisa. E parece que ele quer agora limpar tudo. Está no finalzinho, ele vai morrer daqui a alguns minutos. Ele tira toda essa bagagem e fala: vamos falar de uma coisa só. Eu estou dando a vocês um novo mandamento. Simples de entender, difícil de praticar, mas extremamente difícil de você encontrar brecha nele. Amem-se uns aos outros. Esse é o começo de tudo. Eu vou dar um mandamento a vocês para vocês usarem como filtro para qualquer outro mandamento. Igreja, essa é uma manhã especial. Se você absorver isso, pode mudar tudo. Porque isso que Jesus ensinou foi algo que a igreja primitiva resolveu colocar em prática. Eles foram os experimentadores primários disso. E deu muito certo. Muito. Todo mundo que era abandonado naquela época era cuidado pela igreja. Ninguém ficava desamparado se tivesse acesso a um cristão. Judeus e gentios, e todo tipo de cultura. Não importava qual era a história daquelas pessoas, quando eles praticaram isso. Porque Jesus, como eu já falei nas últimas semanas, como eu falei no ano passado, mais ou menos nessa época, como a gente tratou exatamente desse assunto, como Jesus quer simplificar para mim e para você. Não são 613 leis, são 613. Não, mas eu quero resumir em duas. Se você praticar essas duas, resolveu tudo. Ama Deus e ama as pessoas. Simples assim. Romanos capítulo 13, 25 anos depois, o apóstolo Paulo escreve a uma igreja perseguida. E olha como é que ele coloca. Quem está acordado? Não, quem está dormindo, diga amém. Ok? Não devam nada a ninguém, não tenha dívidas nenhuma. Eu queria que você soubesse que isso está sob teu controle, você escolhe se você tem ou não, né? Pastor, bem que eu queria, eu sei, mas vamos resolver isso. Agora, Paulo está dizendo: não devam nada a ninguém, exceto uma coisa: a dívida. Vamos lá, igreja, a dívida do amor. Você sabe o que uma outra versão diz? A contínua dívida do amor. Uma dívida que você nunca termina de pagar. Não devam nada a ninguém, exceto a dívida do amor de uns para com os outros. Se vocês amarem aos outros, estarão, olha que barato, obedecendo toda a lei de Deus.
e satisfazendo todas as suas exigências. Então, essa primeira parte da mensagem que eu falei para você, o tempo todo, como a gente fica buscando maneiras de não precisar cumprir todas as exigências, Paulo vem e fala que o que Jesus estabeleceu é simples demais. Em um mandamento você resolve tudo. Você cumpre todas as exigências, cumpre toda a lei de Deus. E ele explica os seguintes mandamentos: não adultere, não mate, não roube, não cobice, que é um mandamento tão interior que ninguém nem sabe quando você está pecando. E olha o que ele fala em seguida: e qualquer outro mandamento, qualquer outra coisa que está escrito. Jesus para tudo e fala: vamos começar do começo. Vocês precisam acordar a cada manhã conscientes de que vocês têm uma dívida de amor para com as pessoas. E quando você esbarrar com qualquer mandamento de Deus, por exemplo, esses: adultério, roubo, homicídio, cobiça, quando você esbarrar com qualquer coisa que você pensa, isso não está certo, isso está errado, ou você está errando, ou alguém está errando com você, não importa, e qualquer outro mandamento, ou seja, qualquer outro versículo que você encontrar, todo e qualquer outro mandamento que você encontrar, tudo que Deus disse sobre o relacionamento, sobre casamento, tudo que Ele disse sobre dinheiro, tudo que Ele disse sobre pecado, tudo que você descobrir que Deus quer que você faça, ou que você pare de fazer. Melhor ainda, tudo que você descobrir que Deus quer que as pessoas façam, ou que elas parem de fazer. Qualquer outro mandamento. Todos os mandamentos se resumem num só mandamento, professado pelo próprio Senhor dos mandamentos: ame o seu próximo como a si mesmo. Você percebe como isso é muito simples, não tem espaço para jeitinhos. E Paulo recebeu isso de Jesus, porque você lembra do momento onde perguntam para Jesus qual é o maior dos mandamentos? Jesus fala: ama o Senhor com tudo, toda a tua força, toda a sua alma, todo o seu coração, tudo. E ame o teu próximo. E quem está ouvindo aquilo, é a primeira vez que ouviu Jesus falando sobre aquilo junto, amar a Deus e mais pessoas. Jesus não pode ser só o primeiro. Eu não posso amar só a Deus. Jesus diria: é impossível. Esses mandamentos, um só é possível atrelado ao outro. Você só consegue amar um amando o outro. Não tem como você fugir. São os dois funcionando em conjunto. E Jesus está dizendo: tudo mais, ele continua, tudo mais vem depois. Tudo mais vem depois. Qualquer outra coisa vem depois disso. Ou seja, amem-se uns aos outros. É o filtro pelo qual você toma qualquer decisão na sua vida. Deixa eu repetir, porque eu acho que você tem que ouvir isso de novo. Amem-se uns aos outros é o filtro pelo qual você toma qualquer decisão na sua vida. E todo e qualquer versículo é apenas um comentário ou uma aplicação desse mandamento. Então Paulo, Jesus, João, um monte de outras pessoas estão dizendo para mim e para você hoje: nem pense em pegar um versículo, em pegar uma passagem, em pegar um texto ou uma história bíblica e usá-la para maltratar alguém. E ele diria para eles: seus hipócritas, se você não aplicar os ensinamentos da Bíblia através do filtro do amor, e agora eu te desafio, pega qualquer versículo, se você passar por aqui a coisa se resolve. Se você não aplicar os ensinamentos da Bíblia através do filtro do amor, você está usando a Bíblia para fazer algo contrário à vontade de Deus. Se você está entendendo, fala um amém aí, só para eu saber. Discípulos não ficam procurando jeitinho, não ficam procurando soluções alternativas. Dessa maneira que eu coloquei, discípulos não estão atrás, buscando um jeitinho. Evangélicos sim. Evangélicos querem saber quem eles não precisam amar. Foi a pergunta que o cara faz para Jesus: mas quem é o meu próximo? Porque deve ter gente que não precisa amar. Dá muito trabalho ficar amando todo mundo.
Evangélicos querem saber se alguma coisa é pecado ou não. Evangélicos querem saber se pode ou não pode. Discípulos não estão preocupados com isso. Discípulos não estão folheando a sua Bíblia para descobrir qual é o mínimo que eu preciso fazer. Eu não estou querendo trabalhar muito, eu não estou querendo fazer muito. Porque eu já sou salvo. Ser evangélico, ser cristão significa que eu já estou salvo, está bom demais. Qual é o mínimo que eu tenho que fazer? Discípulos não fazem isso. Por exemplo, querida, não sou eu. É a Bíblia que diz que você tem que se submeter a mim. Esposas, mulheres, sejam submissas ao seu marido. Está na Bíblia. Discípulos não fazem isso. Nem o contrário. Ah, é, querido? Mas também está lá na mesma passagem que você precisa me amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu acho que você não está fazendo isso. Está aqui escrito. Discípulos não fazem isso. Cristãos ou evangélicos usam a Bíblia como uma arma. Discípulos usam a Bíblia como um espelho. Você sabe para que serve o espelho? Você usou ele hoje, graças a Deus. O espelho mostra para você o que está faltando, o que está sobrando e te ajuda a ajustar. Todos os dias, os discípulos não perguntam o que pode, o que não pode, o que é pecado, o que não é pecado. A gente já falou sobre isso, eu quero marcar a sua manhã só com mais essa verdade. Todo dia, toda manhã, discípulos perguntam essa simples pergunta: o que o amor requer de mim? Se eu vou imitar Jesus, se eu vou ser seu discípulo, essa é a única pergunta que interessa. Não apenas o que a Bíblia diz sobre isso. O que a Bíblia diz pode ser perigoso, porque você vai ter dezenas de pessoas e dezenas de interpretações em um versículo apenas. E eu acho que eu amo a Bíblia mais do que todo mundo aqui junto, eu acho, talvez, não sei. E eu prego insistentemente que sim, você precisa se fazer essa pergunta, o que a Bíblia fala sobre isso? Mas não começa aí. Porque para começo de conversa, a sua Bíblia e a minha tem 2 testamentos. Tem 2 alianças. Mas é somente quando Jesus aparece no cenário que você ouve pela primeira vez uma revelação perfeita de alguém que pode dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Moisés não pôde falar isso, Elias não pôde falar isso. Aliás, Moisés e Elias são ótimos para exemplificar, porque no Monte da Transfiguração os 2 aparecem. E Deus fala: esse aí no meio é o meu filho amado, a ele ouvi. É um novo tempo. O que vem primeiro é: amem-se uns aos outros. Essa é a pergunta que um discípulo não pode parar de fazer. Diante do que eu estou vivendo, o que o amor requer de mim? Diante do que eu estou vivendo no meu casamento, o que o amor requer de mim? Diante dessa meu relacionamento com esse amigo, com essa amiga, o que o amor requer de mim? Diante dessa situação no trabalho, cada vez mais difícil, o que o amor requer de mim? Diante dessa questão familiar, diante desse desafio inesperado, o que o amor que precisa estar em mim e fluir através de mim, o que ele requer de mim? Isso é muito fácil de pregar, mas é muito difícil de praticar. Ainda assim, se você não fizer isso, não adianta fazer qualquer outra coisa. Essa verdade nos leva além do que você considera justo. Nem sempre você vai poder dizer: eu queria que fosse justo. Nem sempre vai ser, se você realmente praticar isso aqui. Não se prepare para tudo certinho, bonitinho e justo. Você vai ter que repensar o que você considera certo, porque mesmo estando certo, às vezes vale a pena estar errado para cumprir isso. Você vai se preocupar um pouco menos com o que a lei exige, embora seja muito importante e seja urgente, muitas vezes, imprescindível que ela se cumpra. Você vai abandonar um pouquinho os seus versículos favoritos, ou o que as pessoas esperam de você, ou a sua própria teologia, e até mesmo o que a sua igreja ensina.
Porque isso tem que vir primeiro que isso tudo. Tem que vir. Cristãos usam a Bíblia para fundamentar a sua posição política, ideológica, e ela se separa dos diferentes. Já percebeu isso? Se você não pensa parecido comigo, é difícil ter comunhão com você, é verdade. Discípulos, eles se movem na direção de pessoas que eles nem gostam tanto, porque são tão diferentes. Mas era exatamente isso que Jesus fazia. Lembra que a gente falou semana passada? Gente que não tinha nada a ver com ele, gostava dele, era atraída para ele. Por quê? Porque ele não representava mandamentos, ele representava aquele que mandou. O que o amor requer de mim? Tanto Jesus como Paulo, como João vão dizer a mesma coisa. A lei vem depois. Ela é secundária. Todos os mandamentos fluem desse novo mandamento: amem-se uns aos outros. Antes de você voltar para casa, no ministério é isso que acontece o tempo todo. Eu já ouvi inúmeros casais. Eu e a Rafa muitas vezes sentamos, conversamos com vários casais. E você pode criar todo tipo de estratégia, mas no final das contas está tudo aqui. Quando as coisas não estão bem em casa, me mostra um marido e uma esposa que acordam de manhã cedo e decidem que eles têm uma dívida de amor, que não interessa tanto assim mas eu tenho uma dívida de amor, que eles escolhem olhar um para o outro e antes de qualquer coisa eles fazem essa pergunta: o que o amor requer de mim? Antes de discutir qualquer coisa, antes de dizer por que eu estou certo, antes de pensar em como a gente vai fazer, essa é a pergunta. Me mostra um casal que faz isso e você vai ver como essa pergunta ela é transformadora. Imagine se nós criássemos os nossos filhos com base nessa pergunta. Imagine se nas relações do nosso trabalho essa fosse a nossa lei. Se a gente liderasse assim, se a gente fosse liderado assim. Imagina a transformação na sua casa, na sua vizinhança. Quem sabe na cidade, quem sabe no país, quem sabe no mundo. Se você está pensando, André, tudo que você está falando é muito legal, mas... E em relação a isso? E essa situação? E essa questão da minha vida? E eu tenho certeza que você tem um monte de... E quanto a isso? E isso daqui... Eu vou tentar responder todas com uma resposta só. Não é maravilhoso que Deus não tenha buscado um jeitinho de não amar você? Você não está feliz porque Deus não pegou o Antigo Testamento, leu, olhou para você e falou: desculpa, mas não vai dar para te ajudar. Que você fez uma oração fervorosa a Ele e Ele não chegou para você e disse: você quer o quê? Você está pedindo o quê? Você não sabe que eu tenho tomado nota de tudo que você tem feito? Que eu tenho tomado nota de tudo que você tem pensado? Você ousa me pedir alguma coisa? Sério? Você não está feliz que Ele não faz isso? Eu não sei tanto de você, mas eu sei de mim. Porque às vezes eu penso que eu sou quem mais tem que prestar contas aqui no nosso meio. Porque, não só porque eu sou líder, mas eu sou muito privilegiado, eu fui muito privilegiado. Eu sou 4ª geração de pastores na minha família. Meu pai é pastor. Eu cresci num lar maravilhoso. Todas as pessoas mais importantes da minha vida estavam sempre presentes e sempre me amando. Olha que beleza. Muita coisa acontece. E muita coisa boa aconteceu e acontece na minha vida. Imaginar que eu tenha coragem de pecar contra Deus. O fato de eu me posicionar, às vezes cedendo a tentações. O fato de muitas vezes duvidar, o fato de não cumprir as promessas que eu faço a Ele, ou às vezes faço a alguém, o fato de ter pensamentos que eu não quero que ninguém saiba que eu tenho, o fato de que eu seja capaz de ofender ao meu Pai Celestial. Eu já dei a Ele 10 milhões de motivos justificáveis para Ele não me amar. Ele poderia pegar qualquer um deles e dar um jeitinho de dizer: André, eu tentei, eu fui até onde dava, mas não dá mais.
E ele decidiu não usar nenhuma dessas justificativas. E se ele decidiu não usar nenhuma dessas desculpas, nenhum desses jeitinhos, por que eu acredito que eu tenho esse direito? Então não vamos nos contentar em ser apenas evangélicos. Faça essa pergunta: o que o amor requer de mim? E se a gente fizesse isso só por uma semana? Uma semana passa rápido. Deixa eu sugerir algo para você. Não faça isso. Só faz a pergunta. Depois que você souber o que o amor faz, eu não quero que você se obrigue a ter que fazer. Porque você diz, não, eu ainda estou começando, eu não sei se eu acredito nisso tudo, eu não sei se eu ainda sou um seguidor de Jesus, talvez um cristão. Mas se você passasse essa pergunta, essa semana apenas perguntando isso, toda vez que você acordasse, toda vez que você olhasse para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua avó, para o seu vizinho, qualquer pessoa, para a pessoa do seu trabalho, e antes de fazer qualquer coisa, você fizesse essa pergunta, ainda que você não praticasse, só para você ter alternativas, só para você pensar nas opções que você tem. Se você não fosse apenas um mero cristão, mas um seguidor de Jesus, o que eu devo fazer? Queridos, a história já nos mostrou isso. Essa é a pergunta que muda tudo. Alguns de vocês sabem disso aqui por experiência. Você sabe como isso funcionou tão bem no seu casamento? Essa pergunta muda tudo. Talvez você tenha observado no casamento dos seus pais. Essa teria sido a pergunta que mudaria tudo. Você sabe disso. O que o amor requer de você? Você quer saber o que o amor requer de você? Não perca a semana que vem, porque eu vou te contar especificamente. Vai ser terrível e vai ser maravilhoso. Você não pode faltar. Pode mudar tudo na nossa vida. Você recebe essa palavra? Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar junto?